primeiro, muito obrigado pelo tempo de vocês. É sempre legal a gente levantar esse papo aqui na MEMED, a gente conseguir discutir isso juntos. Acho que esse tema está super em pauta, não necessariamente pelo tema desse mês, mas é um tema que a gente pode discutir o ano todo, super necessário. E aí a gente convidou aqui a Isabel, que vai guiar esse nosso bate-papo aqui. E aí é legal sempre apresentar a nossa palestrante, né? Então a Isabel, ela cursou Ciências Sociais aí pela Universidade Federal do Ceará. Em 2018, ela foi a primeira aluna a ingressar pelo edital de ações afirmativas no mestrado de Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos. Ela é pesquisadora do IBRIS, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Relações de Poder, Conflitos e Sociedades pela USP, e ela está engajada a pesquisar, debater e lecionar sobre raça, racismo, antirracismo no contexto brasileiro. Certinho, Isabel? Falei alguma coisa errada? Perfeito, maravilhoso, Fernando. Obrigada. Então, muito obrigado, Isabel, por ter esse tempinho aqui para conversar com a gente. Então, esse momento é seu, tá bom? Isabel, eu sei que Perfeito. você tem, eu sei que a sua agenda desse mês, né, está sendo bem corrida, principalmente essa semana, né, muitas apresentações, palestras, então isso eu fico muito feliz, porque significa que o mercado como um todo está olhando para isso, está dando espaço de fala, né, então é uma honra ter você aqui também, e é um desafio para uma empresa que está crescendo tão rápido como a MEMED, unir todo mundo nessa live, mas eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui vamos conseguir contribuir, repassar as informações, gravar, enfim, acho que é só o começo desse espaço está acontecendo agora aqui na MEMED, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez. Ai, gente, muito obrigada, é muito bom. Como você falou, Mara, realmente, esses últimos tempos eu sinto que as pessoas finalmente acordaram que o Brasil é 56% negro, que nós somos uma minoria social, mas nós somos uma maioria numérica. E que se você não olha para 56% do seu país, opa, você está perdendo muita coisa, né? Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui com vocês também. E para vocês, eu preparei uma conversa especial, muito específica, para a gente conversar um pouco sobre o contexto brasileiro, né, sobre a questão racial aqui no país, e para debater como é que a questão racial vai afetar, por exemplo, a saúde do povo negro. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, mas enquanto isso, eu vou contar uma história, tá? Eu tenho 33 anos e desde os 26 eu tenho esse diagnóstico de diabetes tipo 2. E durante muito tempo eu fiquei achando que o problema com a minha diabetes era porque eu havia sido irresponsável e negligente com a minha saúde. Eu não conseguia olhar de maneira crítica para esse fenômeno, para esse acontecimento na minha vida. E eu sou antropóloga, né, como o Fernando me apresentou no começo, e o que isso quer dizer? Quer dizer que eu trabalho com cultura, com as pessoas e as formas como elas costumam se expressar culturalmente, tá? E a gente tem uma área na antropologia que é a antropologia da saúde. E existe uma pesquisa que fala exatamente sobre diabetes tipo 2 e fala das relações da falta de acesso, por exemplo, à alimentação saudável, à alimentação digna, a bons hábitos alimentares, bons hábitos de exercícios físicos, né? O não sedentarismo para pessoas negras. Então, não é porque eu não fiquei diabética porque eu comi muito doce, né? Como às vezes as pessoas acham. Eu fiquei diabética porque durante a minha infância nós passávamos fome. E a única coisa que tinha para comer era cuscuz. Eu sou nordestina, né? Então, aqui era o que tinha mais, assim, mais abundância e mais barato era cuscuz. E era o que tinha para a gente comer. Então, a minha família estava preocupada em não me fornecer, quando criança, uma alimentação balanceada. Mas ela estava preocupada em encher minha barriga para eu conseguir ter forças para ir para a escola, né? Para conseguir pegar o lanche da escola. Então, quando a gente olha para essa história, que é uma história pessoal, né? É sobre mim, mas essa também é uma história social de várias pessoas negras que não têm, por exemplo, né, essa informação, esse conhecimento em saúde. E aí,
como aconteceu comigo, eu fiquei diabética aos 26 anos, muito jovem ainda, né? Bom, essa história é para a gente abrir, né, a nossa percepção, para a gente conseguir abrir também o nosso coração e os nossos ouvidos, para ficar sensível para a conversa que a gente vai ter agora. Tá? O nome dessa comunicação que eu vou fazer hoje com vocês é Negras Perspectivas. Como o racismo afeta a saúde do povo negro? Né? Eu estou partindo desse olhar negro, né, de mulher negra, para contar para vocês, a partir também da minha trajetória acadêmica, de que a nossa história aqui no Brasil, ela é marcada pela nossa diversidade. E diversidade, muitas vezes, né, a gente escuta muito se falar bem da diversidade. Às vezes eu encontrava com algum pesquisador estrangeiro e ele sempre dizia, nossa, o Brasil é muito bonito, tem muita riqueza cultural, e é verdade. Mas será que essa diversidade é valorizada também fora do discurso? Será que ela é reconhecida e celebrada e valorizada no nosso cotidiano? Fica o questionamento, né? Nós somos diversos desde a nossa raiz, desde o começo do Brasil. Eu vou fazer uma breve contextualização histórica aqui, né? A gente é formado pelos povos indígenas, que eram vários povos indígenas, pelos brancos europeus e pelos negros do continente africano, que vieram para cá escravizados, né? E no final do século XIX para o começo do século XX, a maioria dos intelectuais brasileiros estavam interessados em entender a formação desse povo brasileiro. Por que a gente é do jeito que a gente é? Sabe aquele meme, alguém precisa estudar brasileiro? Então, antropólogos e sociólogos estão fazendo isso desde sempre, certo? Tem muito uma história, está muito impregnado na história do nosso país, uma ideia de democracia racial. De que aqui no país, que aqui no Brasil, existe um convívio muito bom e muito costumeiro de pessoas brancas, negras, indígenas, amarelas, né? E que nós vivemos muito bem, que não existem diferenças. Mas, geralmente, pessoas negras, né, que estão em espaços convivendo com pessoas brancas, mesmo pessoas amarelas, pessoas indígenas também, conseguem relatar que não é assim tão harmonioso. Quem foi que inventou essa ideia, então, de que a gente vive em harmonia, né? Bom, antes disso, eu queria comentar com vocês essa pesquisa chamada DNA do Brasil, que é uma pesquisa da USP, certo? Essa pesquisa estava interessada em entender melhor o genoma dos brasileiros, para criar melhores medicamentos, certo? O interesse deles não era falar sobre a questão racial, mas foi um achado de pesquisa. O que eles perceberam foi que, ao olhar para a herança paterna do cromossomo Y, né, que é sempre paterna, a maioria vem do homem branco europeu. E quando a gente olha para a herança mitocondrial, que é sempre materna, essas heranças são geralmente, né, em maior parte, das mulheres negras escravizadas, né, que vieram do continente africano, e das mulheres indígenas, dos povos originários, que já viviam aqui no Brasil antes mesmo, né, desse país se chamar Brasil. Então, imaginem só, era o homem branco europeu que vinha para cá colonizar, com a mulher negra que estava escravizada, com a mulher indígena, e vocês sabem que o povo indígena sofreu um genocídio muito forte, né? Será que essas relações, elas eram de amor? Ou eram relações de poder? Né? Quando a gente olha para esses dados, vamos imaginar como eram essas relações. Será se era uma mulher negra escravizada que estava ali trabalhando, e aí, de repente, o dono do engenho se apaixonava por ela e tirava ela dessa vida de escravização, dava liberdade, e aí tornava ela a esposa dele? E geralmente não era assim, né? Eu não sei se vocês já ouviram, eu sou daqui de Fortaleza, Ceará, né? Falo daqui. Aqui a gente ouvia muito a expressão ser pega no laço, entre aspas. Ser pega no laço é um eufemismo para dizer que uma mulher indígena foi sequestrada, colocada em cárcere privado
e estuprada, né? Que sofreu violência sexual. Então, essa história, né, que inventaram de que aqui no Brasil a gente sempre viveu muito bem, que a escravização foi mais branda aqui no Brasil, que aqui não tem preconceito. Essa história não se confirma, gente. Na verdade, não foi nada disso. Na verdade, a história do Brasil sempre foi de dominação, de colonização, de um povo superior, o que acha que é superior, ao outro, né? Quando a gente pensa na história do nosso país, e aqui eu trouxe uma curva do tempo, né? Eu queria mostrar para vocês um modo visual, né? De um modo bem visual, a história da escravização negra no Brasil. Quando a gente olha de 1550 até 1888, quer dizer, toda essa parte em vermelho, certo? A gente percebe visualmente aqui, só de bater o olho, que a gente tem mais tempo sendo escravizado do que tempo liberto. O povo negro foi escravizado por 338 anos. E nós temos, enquanto libertos, apenas 133 anos. Então, nós temos mais tempo sendo subjugados, escravizados, né, escravizados dentro da lei, do que livres. E eu digo escravizados dentro da lei, porque no último ano a gente viu que a gente teve vários casos de resgate de pessoas trabalhando em trabalho análogo à escravidão. Teve o caso da Madalena, não sei se vocês se recordam, de uma mulher negra que foi escravizada durante a vida inteira em Minas Gerais. As pessoas que estavam escravizando ela era um homem branco, professor universitário, né? Quer dizer, não eram pessoas sem instrução. Então, só para a gente perceber que esses 338 anos de escravização do povo negro, é claro que eles vão deixar sequelas sociais, né, muito fortes. A nossa liberdade é uma conquista muito recente. E essa conquista dessa liberdade, gente, se deu de um modo que não foi dos melhores. Nós fomos o último país no mundo a abolir a escravização. E o último estado a abolir a escravização foi São Paulo. Então, só para a gente ter uma ideia, se localizar no tempo, né? As pessoas negras só tiveram direito a votar em 1934. Não tem 100 anos que a gente pode voltar, que a gente pode ser considerado cidadão. Além disso, a política de cotas, ela começou só em 2002. E a política de cotas, ela é extremamente importante. Se vocês tiverem dúvidas sobre a questão da política de cotas, gente, eu pesquisei também sobre isso. Vocês podem já colocar ali e no final a gente pode comentar sobre. Mas a política de cotas existe para fazer uma reparação histórica, certo? Durante muitos anos, pessoas negras eram proibidas por lei de frequentar a escola. Era proibido que a gente frequentasse esses espaços. Então, quando você vai procurar, por exemplo, hoje em dia, por um talento negro para a sua empresa, né, para o seu setor, aí você tem dificuldade de achar, porque muitas vezes, né, durante muito tempo, esse ingresso, né, nas escolas, nas universidades, nos foi negado. Então, é algo recente, né, que a gente tem agora a possibilidade de achar mais especialistas negros, né? Pessoas que são graduadas, que têm mestrado, doutorado. Um dado interessante que saiu recentemente, esse ano, foi uma pesquisa que demonstrou que o grupo social que menos abandona a universidade pública no Brasil são as mulheres negras cotistas. Ou seja, são mulheres, enfrentam o machismo, são negras, enfrentam o racismo, conseguiram entrar na universidade por política de cotas e elas entendem e valorizam, né, aquele lugar conquistado por essas mulheres
e dão tudo de si. Elas são as que menos abandonam a universidade, né? São as que mais concluem. Isso vai ter um impacto positivo, por exemplo, quando a gente vai procurar, né, profissionais negros para compor o nosso quadro. Então, é bem comum também quando a gente escuta, né? Ah, mas eu não consigo encontrar pessoas negras. Daí eu pergunto, né, pro gestor, ah, mas você está procurando essa pessoa negra como? Não, tem que ter feito intercâmbio, tem que ter estudado na melhor universidade do país, tem que saber inglês fluente. Aí eu fico me perguntando, ah, entendi. Então você quer uma pessoa negra com uma trajetória de vida branca? Vai ser difícil mesmo encontrar, né? Então, só para a gente perceber que essas nossas conquistas sociais, elas são muito recentes e que a gente tem que ficar atento a isso, né? Agora, em 2022, a política de cotas, ela vai ser revisada. A política de cotas, ela não é eterna. Ela é feita para corrigir um problema e quando esse problema for corrigido, ela vai acabar. Mas eu fico me perguntando, será se a gente tem já uma maioria, né, 56% das pessoas que estão nas universidades hoje são negras? Eu acho que não. Então, acho que ainda há uma necessidade dessa política de cota existir, né? Infelizmente. Bom, como eu falei para vocês, esses 338 anos de escravização do povo negro vai sim deixar sequelas. A maioria dessas sequelas é percebida quando a gente olha em volta, no nosso cotidiano. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um quadro do Debré, de 1827, chamado Jantar Brasileiro. É um retrato do cotidiano do brasileiro. O Debré, ele era conhecido por fazer esse tipo de retrato, né? Bem do cotidiano mesmo. E eu aposto com vocês que hoje, dia 19 de novembro de 2021, essa cena aqui vai se repetir em todas as cidades brasileiras. Um casal branco sentado à mesa, tendo à sua disposição comida farta e pessoas negras ao seu redor, servindo. Vocês conseguem imaginar, nos lugares em que vocês estão, essas cenas se repetindo? Eu consigo imaginar de modo bem fácil. Mas para quem não consegue imaginar, eu vou ajudar. Vou dar nome para os personagens, tá? Vamos imaginar, gente, que essa mulher branca que está aqui alimentando um bebezinho negro é a Sari Corte Real. Vamos imaginar que esse homem branco aqui é o prefeito de Tamandaré, em Pernambuco. Que essa mulher negra aqui é a Mirtes. E esse bebezinho negro é o Miguel. Eu não sei se vocês lembram desse caso. O Miguel era uma criança pequena que ficou aos cuidados, né, da patroa, da Mirtes, que era a mãe dele, e ela foi negligente com a criança e o bebê caiu de uma altura absurda num prédio no Recife, né, capital de Pernambuco. Bom, para quem ainda não conseguiu imaginar isso acontecendo hoje no Brasil, o Leandro Assis, um cartunista muito conhecido, que tem uma página no Instagram bem interessante, ele fez uma releitura desse quadro do Debré, né? Agora, em 2021. Então, você consegue ver que existe ainda as pessoas brancas sentadas à mesa, se servindo, e pessoas negras em volta, né? Sendo ali obrigadas a estar naquele momento servindo, né? Quando a gente olha para essas imagens, à primeira vista, a gente pode pensar que não tem nada de violento ou essencialmente ruim em nada delas, certo? Não tem nenhum problema. O problema é que não existe uma variedade, né, de casos, assim, não existe uma família que seja negra que esteja sendo servida por pessoas brancas. A gente praticamente não vê isso. Vocês algumas vezes estiveram num shopping, num parque ou num clube e tinha um casal negro com uma babá branca de uniforme branco? Vocês já viram essa imagem? Eu nunca vi. Então, o que eu gosto de quando a gente analisa essa imagem, né, o que eu gosto de pensar é que o problema é que ela seja tão fixa. E que talvez, atrás dessas imagens, existam conflitos velados que a gente
nem imagina, né? Bom, o problema dessas imagens, né, que mostram tudo muito bom, tudo muito tranquilo, né, fala muito do mito da democracia racial, é que muitas vezes essa democracia racial está escondendo ou romantizando relações que são de opressão, relações que são de dominação. Você vai perguntar, né, sobre a empregada negra, trabalhadora doméstica negra que está servindo aquela casa, daí a pessoa branca diz, mas ela é quase da família. Quase da família? Mas ela dorme aonde? Não, tem um quartinho para ela lá nos fundos. Ah, entendi. Quase da família, mas ela tá como sua dependente no plano de saúde? Quase da família, ela consta, né, no testamento, ela vai ficar com uma herança sua? Quanto da família ela é, né? Então, é da família até a página 2, né? É da família até a página 2. Então, o problema do mito da democracia racial, que foi criado pelo Gilberto Freire, um sociólogo pernambucano, no livro Casa Grande Senzala, o problema do mito da democracia racial é que ele vai entrar no senso comum do brasileiro de uma forma muito severa. E, no final das contas, o mito da democracia racial vai ser sempre evocado, né, vai ser sempre usado para negar que exista uma dívida histórica. E aí tem alguém que diz assim, eu sou contra cotas. Eu digo, por quê? Não, porque branco e negro vive tudo junto. Eu, entendi. Vive tudo junto, não tem nenhum problema. Certo. Então, quando a gente chega nas universidades, nas melhores universidades do país, a gente vai ver brancos e negros na mesma proporção? Não. Por quê? Quando a gente chega, por exemplo, nos nossos melhores bairros, nos nossos melhores restaurantes, nos melhores barzinhos, nos melhores shoppings, qual é a cor de pele que prevalece? Daí você pode me perguntar, né, Isabel, mas não tem nenhum bairro que tenha uma porteira na frente escrito proibido negros. É verdade, não tem. Mas se você coloca o metro quadrado mais caro da cidade, ali naquele bairro, provavelmente não vão aparecer muitos negros mesmo para comprar casa ali. Ou então, se você coloca a mensalidade daquela escola de 15 mil reais, olha, realmente vão aparecer poucas pessoas negras mesmo para se matricular, né? Porque aqui no Brasil, né, essa diferença que foi criada desde o primeiro dia do Brasil, né, com pessoas brancas colonizando, morando em boas casas, e pessoas negras morando em senzalas, né? Essa diferença que foi criada desde a nossa raiz, ela se perpetua até hoje em dia, certo? Então, não é porque a sua empregada doméstica, trabalhadora doméstica que limpa a sua casa é negra, né, que você não pode afirmar que o racismo não existe. Então, por exemplo, quando você fala que eu não sou racista, uma vez até namorei uma menina negra. Ou então, não, eu não sou racista, o meu pai é negro. Ou não, eu não sou racista, porque a menina que trabalha lá em casa é negra, ela é quase da família. Não é assim que funciona, gente. O problema do Brasil é que o racismo ele é presente desde a nossa fundação. E as pessoas, em vez de admitir que esse problema existe, ficam negando e negando e negando o máximo que podem. Quando, na verdade, parte da solução é entender que sim, que o problema é real, que ele está aqui separando os brasileiros, né? Por exemplo, 194 anos vão separar essas duas imagens aqui. 194 anos, tá? E o que é que une essas duas imagens? Uma mesma hierarquia racial. Essa hierarquia racial, gente, vamos imaginar aquela pirâmide, né? Das aulas de história e de geografia, pirâmide social.
Tem uma pontinha lá em cima, um topo privilegiado, e embaixo a grande massa, a maioria, que não tem tantos recursos assim. Vamos imaginar que essa hierarquia, ela não é só sobre renda, ela é também sobre raça, certo? Para explicar melhor o que é essa hierarquia racial, eu preciso falar para vocês, aliás, mostrar para vocês essas duas imagens. Imaginem só. Por que que quando a gente entra nos melhores lugares e vê apenas pessoas brancas, a gente acha isso super normal? Por que que a gente acha normal entrar num lugar completamente branco, sendo que o Brasil é um país majoritariamente negro? É o país mais negro fora do continente africano. Não pode ser considerado normal, né? Essa diferença. Eu trago aqui para vocês também, gente, os dados do relatório de desigualdade social por cor ou raça do IBGE de 2019. É um relatório que vai mostrar que os brancos são 70% entre os mais ricos e os negros são 75% entre os mais pobres. É engraçado que em Fortaleza, às vezes alguma amiga me chama para um barzinho, para uma coisa, né? Para uma festa. Aí ela fala assim, ó, amiga, vamos, lá só tem gente bonita. Gente bonita? Como é? Descreva para mim essas pessoas bonitas. Ou então, amiga, não vamos naquele lugar mais não, porque lá tá muito misturado. Misturado com quem que você não quer se encontrar? Pensem sobre isso, né? Um outro dado desse relatório, apresentado por esse relatório do IBGE, é que para cada R$1.000 recebido por um homem branco, uma mulher negra recebe 444. Então, quando a gente pensa também essa relação, né, de raça, quando ela se mistura com gênero, né, quando a gente compara um homem branco, as condições de vida de um homem branco e de uma mulher negra, a gente vai perceber essa grande diferença. Outros dados desse relatório vão apontar que a desigualdade social, né, e racial vai aparecer no acesso a bens de consumo, a saneamento básico, a educação básica, ao ensino superior. E no final das contas, gente, eu desafio vocês a encontrarem uma estatística social brasileira que não coloque, infelizmente, pessoas negras na posição menos privilegiada. É desesperador ver que tantos séculos se passaram e essa hierarquia racial continua tão marcada, tão presente. Outros dados que eu aponto aqui para vocês são do Atlas da Violência de 2020. Nesse Atlas da Violência, foi demonstrado, certo, que entre 2008 e 2018, nesse período de 10 anos, as taxas de homicídios contra pessoas negras aumentou 11,5%. E contra pessoas não negras diminuiu 12,9%. É medo de morrer. Outro dado que o Atlas da Violência demonstrou é que do total das vítimas de homicídio em 2018, 75,7% dessas vítimas eram negros. E do total de mulheres assassinadas também em 2018, 68% eram negras. Um outro dado que eu não coloquei aqui, que é referente ao meu estado, aqui é o Ceará. No estado do Ceará, a gente também tem um problema com relação ao encarceramento em massa. Aqui no estado, nós temos presas no presídio feminino Aurimura Costa, aqui em Fortaleza, 94% das mulheres presas são mulheres negras. 94%. Bom, e quando a gente olha para essa questão do racismo e a saúde do povo negro, como é que o racismo vai se entrelaçar com a questão de saúde, de acesso à saúde? Bom, a primeira coisa vai se remeter, né? Vou fazer referência às doenças crônicas,
infelizmente, hipertensão e diabetes são muito mais frequentes entre pessoas negras. Inclusive, como eu contei no começo da nossa conversa, foi o que aconteceu comigo, né? São doenças que são evitáveis, entretanto, como nós temos um acesso à alimentação ruim, infelizmente a gente não recebe uma educação para uma boa alimentação, nem mesmo o acesso, né? Saiu uma pesquisa recentemente que mostra que apenas 26% das crianças brasileiras que são atendidas pelo SUS fazem 3 refeições por dia. Só 26%. Então, é uma questão muito grave, tá? Tem também uma situação muito grave que acontece aqui no Brasil, que é a questão da violência obstétrica contra mulheres negras, que é um índice altíssimo. Esses dados que eu trago aqui para vocês é da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, certo? A pesquisa Nascer no Brasil, né, que foi feita entre 2011 e 2012, que resultou no artigo acordador Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil. Então, só para a gente entender que muitas vezes essa violência obstétrica vai acontecer por conta do próprio racismo dos profissionais de saúde, do tipo, mulheres negras têm naturalmente quadris mais largos e por isso são parideiras. Ou mulheres negras são mais fortes e são mais resistentes à dor. E por isso acaba acontecendo partos em que existem lacerações, em que as mulheres não recebem analgesia, não recebem, enfim, um tratamento digno, ou mesmo recebem um tratamento que não é tão bom ou que é negligente, né? Eu não estou dizendo que isso acontece com todas as mulheres negras, mas que existe sim uma crescente com relação a como a dor das mulheres negras não é percebida, certo? Depois eu vou passar o link de todos esses artigos para vocês consultarem, tá? Para darem um aprofundamento, se quiserem. Uma outra questão é com relação à mortalidade materna também entre as mulheres negras. Dos 1.024 óbitos maternos registrados entre 2020 e 2021, em decorrência da Covid-19, 56,2% foram de mulheres pretas e pardas. Aqui fazer um parêntese, tá, gente? Quem é negro no Brasil? Todas as pessoas que se autodeterminam, né, que se autoafirmam pretas e pardas. Junta preto com pardo e faz negro. Só para vocês entenderem isso, que tem algumas pessoas brancas, de pele branca, que às vezes dizem que são pardas, marcam lá, né, no formulário que é pardo, e quando você marca, né, no formulário que é pardo, se for um dado oficial, que vai para o IBGE, né, que regula essas questões, você está se dizendo negro. E eu tenho visto, inclusive, isso dá muito problema com relação à fraude em cotas. Pessoas brancas que acham que são pardas só porque o avô dela é negro, e aí marca errado, né, um formulário desse de inscrição no concurso, de inscrição num mestrado numa universidade, e aí, no final das contas, é intimado por fraude em cotas, né? Então, é importante estar atento a isso. Então, no Brasil, pretos e pardos somados formam o grupo negro. Bom, uma outra questão que eu queria trazer aqui para vocês é uma análise de algo muito recente. No começo da vacinação contra a Covid aqui no Brasil, lá em 15 de março desse ano, a agência pública divulgou um levantamento que demonstrou que a maioria dos casos de morte de Covid aqui no Brasil acontecia entre pessoas negras. Entretanto, a maioria das pessoas vacinadas aqui no Brasil eram pessoas brancas. Então, mais brancos estavam sendo vacinados e mais negros estavam morrendo.
O que é que pode explicar isso? Por que isso acontecia desse jeito? Tem alguns fatores. Um dos fatores que levam mais, que são mais, que podem explicar melhor, né, essa questão, é o modo como foram definidos os grupos prioritários. Quem eram os 2 grupos prioritários no começo da vacinação? As pessoas mais velhas e os profissionais de saúde. Então, vejam bem, nós, pessoas negras, muitas vezes não temos o privilégio de chegar à velhice. As doenças crônicas, a violência chega antes, né? Nos encontra antes. E nós morremos antes. Além disso, o outro grupo prioritário eram os profissionais de saúde. E muitas vezes os profissionais de saúde, né, que estão na medicina, que estão na enfermagem, são, em grande maioria, pessoas brancas. A agência pública também percebeu que em alguns municípios, o pessoal da limpeza, que trabalhava no hospital, não era considerado profissional de saúde, portanto, não recebia vacina. Quer dizer, estavam ali lidando com lixo hospitalar, com várias questões assim de saúde bem sérias e não estavam recebendo as vacinas. Outra questão que eu posso colocar aqui junto é que no começo da vacinação, muitas vezes foram colocados postos de vacinação em drive-thru, o que não é muito acessível para pessoas idosas negras que não têm carro, né? Uma outra questão que pode explicar essa defasagem, né, de pessoas negras morrendo mais de Covid no Brasil, é que os trabalhadores essenciais, as pessoas que não puderam ficar em home office, né, eram pessoas negras. A gente viu muito caso de pessoas brancas que não liberaram as babás, não liberaram as empregadas domésticas, para elas voltarem para casa e ficarem fazendo quarentena em casa. Em caso, inclusive, de uma atriz famosa, global, que não queria por nada liberar a empregada doméstica para voltar para casa. Que gravou vídeos constrangendo a trabalhadora, dizendo, não, ela gosta daqui, ela quer ficar aqui com o meu filho, né? Então, para a gente pensar no pessoal da limpeza, no pessoal que fez as entregas, né, dos nossos deliveries aí, que não puderam parar. Motoristas de ônibus, cobradores de ônibus e tantas outras pessoas que eram considerados trabalhadores essenciais e não puderam simplesmente se preservar. Então, a gente pode pensar, né, por que o racismo é uma questão de saúde? Porque o racismo vai afetar a vida das pessoas negras de uma maneira muito severa, inclusive na nossa saúde mental. Segundo os dados da OMS, aqui no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano, certo? E a maioria dessas pessoas são pessoas negras. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o perfil de vítimas brasileiras que mais cometem suicídio no país são homens negros com idade entre 10 e 29 anos. O Ministério da Saúde também vai apontar, gente, juntamente com a Universidade de Brasília, que o risco de uma pessoa negra cometer suicídio é 45% maior se comparado com uma pessoa branca. Isso tem a ver com estar exposto à violência racial cotidianamente, né? Por exemplo, a ansiedade que é ir no supermercado, ir ao banco, né? Resolver algum problema, sair e ter que levar a carteira de trabalho, né? Porque se alguém te parar, se o policial te parar, não, sou trabalhador, tá aqui minha carteira de trabalho, ó. Essa é uma estratégia bem conhecida das classes mais baixas, assim, muita gente faz. E que pessoas brancas nem imaginam porque não são tão expostas a essa situação, né? Aqui para vocês, gente, eu trouxe um modelo determinante de equidade em saúde de 2005. Foi um modelo, inclusive, que eu retirei de um artigo da doutora Jurema Werneck. Não sei se vocês conhecem, é
é uma médica negra que fala bastante sobre saúde da população negra. E eu vou mandar todos esses dados para vocês depois. Mas só para a gente imaginar como essas circunstâncias materiais, né, essa falta de condição de vida, falta de condição de trabalho, a baixa disponibilidade de comida, fatores biológicos e comportamentais, fatores psicossociais, estão todos ali envolvidos, impactando nessa falta de equidade na saúde e bem-estar das pessoas. Então, o que eu queria dizer para vocês é que esse racismo faz a hierarquia racial se manter durante séculos, desde que o Brasil é Brasil, há mais de 5 séculos. Imaginem só. E o pior é que quando a gente fala sobre racismo, muitas pessoas acham que o racismo é só um ato ofensivo, né? Xingar alguém, chamar o outro de macaco, né? Ou mesmo jogar uma banana no Neymar. Mas não, gente. O racismo é muito mais amplo que isso. O Silvio Almeida, ele vai definir o racismo como uma forma sistemática de discriminação, que vai ter a raça como fundamento, vai se manifestar, vejam só, por práticas conscientes ou inconscientes, que vão culminar em desvantagem ou em privilégio, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não sou racista. E aí vem uma pessoa negra se aproximando de você na rua e você segura a sua bolsa mais forte. A gente percebe, e isso é racista, é identificar uma pessoa negra como uma potencial ameaça, né? Então, a gente precisa entender que o racismo, ele está entranhado na nossa sociedade, né? O racismo estrutural, ele vai ser esse processo social, histórico e político bem amplo, mas ele também vai estar entranhado, né? Vai estar bem colado em quem nós somos. Nas pessoas negras, o racismo vai ter o efeito de auto-ódio, vai ter o efeito da gente ter baixa autoestima, de achar que não é tão capaz assim, ou então que não é tão bonito assim, que a cor da minha pele não é muito legal, poxa, eu não posso ir para a praia, se eu pegar mais sol, eu vou ficar muito escuro, não posso. Ou então, acho que eu vou alisar o cabelo. Ou então, eu não vou deixar meu cabelo crescer, eu vou raspar sempre porque meu cabelo não é bom. Entre aspas, né? Não é bom. E na vida de pessoas brancas, o racismo vai aparecer de um modo implícito, muitas vezes, de inconscientemente achar, né, que pessoas negras são inferiores e que só pessoas brancas têm qualidades. E aí acontece muitas vezes, né? Mas eu não consigo encontrar pessoas negras para esse cargo. Sério que dá 56% da população brasileira negra não tem uma desses 56% ali, na multidão, que atenda ao que você quer? Nossa, como você é exigente, né? Bom, então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que o racismo estrutural, ele está presente em todas as esferas da sociedade, desde os nossos relacionamentos afetivos, no que a gente acha bonito ou feio, né, no nosso gosto, né, no que eu gosto ou não, no que eu acho bonito ou não, até políticas de governo. Por exemplo, há décadas passadas a gente teve aqui no Brasil uma política eugenista, que trouxe pessoas brancas, imigrantes europeus para o Brasil, para tentar mudar o perfil racial brasileiro. Então, imaginem só, a nossa história é marcada por isso. Você precisa refletir sobre o seu contexto, né? Olha para você, para as suas relações familiares, de amizade, né? Olha para o ambiente de trabalho, para a igreja em que você congrega, para o teu bairro, para o condomínio que você mora. Poxa, onde que o racismo vai aparecer aqui? Será que isso aparece mesmo? E essa conversa não é só para gente negra, não. É para todo mundo. É para todo mundo. Para pessoas brancas também. Aliás, principalmente, né? E aí, sempre que eu faço falas assim, muitas pessoas brancas, no final, perguntam, tá, Isabel, mas por onde que eu começo? E agora, o que é que eu faço? Eu sei agora disso tudo. O que é que eu faço? Primeira coisa, evita, corta do teu vocabulário expressões racistas como mulata, denegrir,
lista negra, mercado negro, ovelha negra. Olha, o racismo está tão entranhado na gente que até na nossa linguagem ele aparece. Quando algo é ruim, é negro. Mercado negro, ovelha negra, lista negra. Mas quando algo é bom, menino, até a inveja fica branca. Se a inveja é boa, a inveja é branca. Então, a gente tem que ter cuidado com essa ideia de que tudo que é negro é ruim, tudo que é branco é bom. Quando eu quero falar mal de alguém, eu estou denegrindo, tornando negro a imagem dessa pessoa. Olha só como isso é racista. E quando eu quero explicar algo, eu faço o quê? Eu esclareço. Olha só como isso aparece até na nossa linguagem. Então, o importante é que a gente vá olhando criticamente para as coisas que a gente fala e que a gente faz. Uma outra coisa que às vezes as pessoas falam é: a gente precisa dar voz para as pessoas negras. Não. As pessoas negras já têm voz, né? A gente precisa ser ouvido, né? Fecha um pouco a boca, abre um pouco os ouvidos, escuta e acolhe o que a gente tem para falar. Além disso, tem a questão da representatividade. A representatividade é bem importante. Nós, pessoas negras, precisamos de exemplos positivos para se espelhar. Mas não achem que a representatividade vai resolver tudo. Porque do mesmo modo que uma pessoa branca não pode ser representada sempre por uma outra pessoa branca, por exemplo, vou dar um exemplo bem polêmico aqui. Todos os homens brancos pensam igual ao Bolsonaro? Não. Todos os homens brancos pensam igual ao Lula? Sei lá. Não. Dá para entender? Porque existe um limite de representação, né? Então, nem tudo que a Maju Coutinho fala na TV vai me representar. A gente precisa também entender que não é porque eu sou uma mulher negra, eu posso falar em nome de todos os negros. Porque o grupo, né, de negros é um grupo diverso, assim como o grupo de brancos é diverso. Tem várias diferenças na forma como vai pensar. Os negros também vão ter várias diferenças no modo como eles vão pensar. Eu dei esse exemplo bem oposto, né, para as pessoas pegarem bem. Um modo também bem importante de apoiar, né, essa luta antirracista é, em primeiro lugar, observar o seu lugar social. Nessa hierarquia racial, nessa pirâmide, qual lugar você ocupa? Está no meio? Está no topo? Tá embaixo? Né? Tu está no meio, tu pode levar alguém para cima contigo, né? Observa quais são as tuas possibilidades. Uma outra coisa bem importante é compreender que o racismo é um problema atual, não só um problema da escravização do povo negro. Não. A gente enfrenta atualmente, né, a reprodução, né, e perpetuação desse racismo. E se você não sair do automático, você vai continuar só repetindo isso, certo? As pessoas, gente, em geral, foram educadas numa sociedade racista, né? Quando eu era criança, eu via TV e só tinha Xuxa, de referencial positivo. Xuxa e Paquitas. Não tinha mulher negra qualquer que eu pudesse me espelhar e dizer, nossa, isso é positivo. Então, imaginem como é difícil crescer numa sociedade assim. Então, você precisa romper com a ideia, largar a ideia de que tudo que é branco é bom e positivo, e de que tudo que é negro é mau e negativo. Começa a aprender a valorizar, a olhar com carinho para o potencial que nós, pessoas negras, já temos, né? Desde sempre. É um potencial que está sendo subaproveitado. Inclusive, é um campo, uma parcela da população que tem demandas de consumo específicas que não estão sendo aproveitadas, e várias que não estão sendo aproveitadas, necessidades que não estão sendo vistas. Então, a gente precisa acordar para isso, certo? Por fim, eu queria agradecer a todo mundo e fechar com essa ideia de que, se você se incomodou com tudo que eu disse aqui, e realmente é bem chato, tenta começar essa mudança a partir de você mesmo.
seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigada, gente.